Atualmente, o mundo vive uma grande crise, com a figura do pai sendo atacada a todo momento e por todos os lados. É preciso que os pais de hoje se dobrem diante da paternidade divina, para que aprendam qual é verdadeiramente o papel na família e na sociedade. Pais ausentes, pais que trabalham mais do que o normal, filhos carentes, filhos que se sentem abandonados, órfãos de pai vivo. No bate-papo de hoje, do podcast Lançai as Redes, vamos falar um pouco da paternidade, o pai ausente, com um convidado muito especial. Sejam bem-vindos ao podcast Lançai as Redes. Fala galera, então para falar conosco sobre paternidade, um convidado muito especial, estou aqui com o Thiago, seja bem-vindo. Valeu, William, eu que agradeço essa oportunidade. Ave Maria, presença ilustre. E antes da gente começar o nosso bate-papo sobre essa questão da paternidade, eu pedi para o Thiago se apresentar para nós. E aí, meu caro, de onde você vem, quem é você? Então, me chamo Thiago, tenho 26 anos, sou goiano de naturalidade, mas passei boa parte da minha vida entre Goiás, interior de Goiás e interior do Maranhão. E atualmente moro em Aquiraz, na Diaconia Geral. Sou seminarista, consagrado à comunidade de vida, celibatário pelo reino dos céus. E é isso aí. E tem a alegria de morar comigo, né? Alegria e paciência. Há controvérsias. Mas no fim sempre é uma alegria, né? Então, antes de nós começarmos este tema, de adentrarmos aqui o assunto, eu gostaria só de falar uma definição sobre a paternidade. O Thiago é especialista em falar de paternidade com os filhos espirituais dele, daqui de Aquiraz, que ele ama muito, por sinal. Um abraço pro pessoal de Aquiraz. E no dicionário, quando eu procurei a definição de paternidade, não tinha nada muito assim, diferente do que a gente já imagina de um pai. Mas essa definição sempre ajuda a gente nessa reflexão, né? E aí eu anotei 3 pontos que são muito interessantes, que é a dimensão da criação, do cuidado e o pai é aquele que gera. São os 3 pontos de vários dicionários que eu peguei que eu acho que acrescenta no início dessa conversa. E aí eu vou abrir para o Thiago fazer essa primeira partilha de introdução sobre esse tema da paternidade, que hoje no mundo, acho que cada vez mais a gente toca na fragilidade da família, a gente também vai poder falar um pouquinho sobre isso. Exatamente, William. Eu acredito assim que o tema da paternidade é algo comum e acessível para todos nós, até porque de uma forma positiva ou negativa, todos nós temos uma referência de paternidade, sim, né? Sim, seja aquela característica que hoje se fala muito sobre a paternidade ativa, ou seja, pelo contrário, né? Aquela paternidade ausente, né? Então, de uma forma ou de outra, todos nós temos essa referência, pelo menos conceitual e, de certa forma, também vivencial, porque como seres humanos, né? Todos nós somos filhos, né? Querendo ou não, todos nós somos filhos e, de alguma forma, nós experimentamos dessa paternidade biológica, né? Com certeza. Bom, a gente hoje tem uma realidade de muitos jovens que moram só com o pai, né? Ou só com a mãe, né? Essa questão da diferença, Thiago, sobre o pai e a mãe, né? Vamos falar um pouquinho dos dois? Sim, com certeza. É lógico que é impossível a gente esgotar esse assunto aqui, né? É impossível a gente dar todas as definições, mas eu acredito que quem está escutando também pode fazer essa reflexão junto conosco, né? Do papel do pai e da mãe, né? Não, com certeza. E falar do papel do pai e da mãe, eu acho que a gente puxa uma discussão anterior a isso, sim, que é o papel do homem e da mulher, né? Que daí nós percebemos uma complementariedade tão necessária para a formação humana, é isso mesmo. Tanto de uma criança, né? Tanto de um menino quanto de uma menina. Nós costumamos ouvir expressões como minha mãe foi meu pai e minha mãe, né? Sem sombra de dúvidas. Da mesma forma que a gente pode ouvir, né? O meu pai
é a expressão ali da mãe que eu não tive. Enfim, eu acho que hoje nós tocamos em todas as possibilidades, né? Com certeza. Mas falar desse papel, como eu disse, está atrelado ao papel do homem e da mulher em si. Sim. Como você disse, né? Existem características próprias da paternidade que, sim, estão ligadas ao homem, sem sombra de dúvida, e existem papéis da maternidade que diz respeito à mulher. Até porque, cara, é uma questão biológica. Demais. Não apenas moral, ideológica, subjetiva, psicológica. Cara, assim, é uma coisa básica. Então, é impossível a gente não pensar nessa distinção, que não se opõe, mas que se complementam, né? Eu acho que, acima de tudo, as diferenças aqui, elas não estão nessa dialética, elas não estão para se combaterem, se contradizerem, né? Nessa luta, não é isso. Elas estão para serem complementares, né? Com certeza. Sim, com certeza. Eu estava me lembrando da nossa última reciclagem. A reciclagem é um retiro que a gente faz na comunidade de 10 dias, quando um dos padres que pregava falou muito dessa questão da identidade, né, da mulher, porque se hoje a bandeira que se prega é do que a mulher é capaz de fazer, na verdade, a gente deveria, como um cristão, acho que ter à luz o que a mulher não é que a mulher é capaz de fazer, mas o que a mulher é vocacionada a ser. Exatamente. Enquanto mãe, né, enquanto aquela que tem o seu papel na família, né, como o pai também, né. E aí, Thiago, acho que puxando essa reflexão que a gente já está fazendo, vamos falar um pouquinho dos parâmetros, um pouquinho daquilo que talvez a nossa história de vida fez com que nós enxergássemos os nossos pais. E aqui nesse ponto, com certeza a gente pode tocar muitas das nossas frustrações em relação aos nossos pais. Toda vez que eu postei no Instagram, o Thiago disse que não leu, mas ele vai ler, né, Thiago? Depois dessa, né? Um texto que falava, foi até bem polêmico, mas muitas pessoas me procuraram. O texto dizia: seu pai não é aquele do filme? Era uma pergunta. Justamente porque muitos de nós trazemos como parâmetro, e aí eu vou deixar você falar sobre isso, a ideia do que seria um pai perfeito, né? O pai perfeito seria aquele que me leva pro estádio, aquele que me joga pra cima, que brinca de luta comigo, que é o cara que vai me chamar no canto para falar de sexualidade pela primeira vez. Mas na vida prática não é assim que funciona. Pode comentar um pouquinho sobre isso? Com certeza. E assim, eu acho que é importante também a gente ressaltar que existe a visão quanto filho no sentido de eu ser um homem, existe também a visão do filho no ser feminino, né, de uma menina. Sim. Então, eu acho que a figura paterna tanto para o homem quanto para a mulher, existe aquilo que é essencial, mas existe aquilo que cada um exige, aquilo que cada um requer. Então, como você comentou, né? O pai perfeito para um menino é aquele que joga bola, é aquele que leva para pescar, aquele que leva para caçar, aquele que instiga essa formação do homem. É bem, né? De Goiás, né? Se caçar, pescar. É verdade, cara. Eu tenho boas experiências e até engraçadas, mas aí tornaria o podcast eu acho que meu pai já me levou pra pescar uma vez, mas nossa, eu era muito pequeno. Sim, Aí entra o fator cultural, né? Também. Então, não querendo relativizar, porque existem coisas que são essenciais, independente da cultura, do tempo, né? Mas em dizer que a gente precisa também entender que existe essa dimensão, né? Sim, sim. E aí, como você falava, eu acredito que a mídia, principalmente, os filmes, né, que vão se tornando ali os nossos parâmetros, como você colocou, de certa forma vão nos ajudando nessa formação, nesse desejo daquilo que eu espero do meu pai. Então, por exemplo, falar sobre paternidade, eu posso trazer aqui 2 exemplos extremos, né? Eu posso pensar no Rei Leão, sim, né? Se colocar no lugar ali do Simba e pensar no pai dele, né? Que, enfim, assim, eu acho que todo mundo que assiste o Rei Leão se emociona, se identifica e deseja. Uma cura interior, aquele filme. Com certeza. Então, assim, ali talvez está o ideal do pai. Mas eu posso lembrar dos Simpsons, né? Não sei nem se eu deveria estar fazendo essas críticas aqui, mas, tipo assim, a gente traz o outro aspecto dessa paternidade que é a mídia, né? O filme, a cultura, enfim, às vezes vai nos propagando. Então, o Homer Simpson, como essa figura de um homem ali, de certa forma, que foge o padrão de ideal que eu tenho, né? Como filho. Mas aí, Will, eu acho que esses parâmetros voltaria àquela discussão anterior,
né, do papel do pai, que é o papel do homem. Sim, né? sim. Então, assim, existem coisas que são básicas e essenciais. Você citou aí 3 características, né, de definições de paternidade. E eu acredito que essa deva ser a nossa expectativa também como filhos. Até porque todos nós seremos pais, ou já somos, né? Independente do estado de vida, independente de ter filhos biológicos, nós somos vocacionados à paternidade, né? Então, acredito que é isso, assim. Eu dedicaria aqui um outro filme, você que quer chorar muito, que é o Little Boy, né? Sim. Cara, esse filme é incrível e eu já chorei muito com ele. Acho que você se encontra aí, mas Little Boy é um filme que realmente é incrível, né? E o último que também eu me lembrei agora, falando de paternidade, é o Milagre da Cela 7, né? Sim. Meu Deus, velho. Eu tô até hoje chorando com esse filme. E para você, qual a sua experiência de paternidade? Vamos juntos com a participação da galera. Oi, me chamo Rafael, sou de Touros, no Rio Grande do Norte, sou o pai da Maria Clara e venho partilhar da grande alegria que recebi há poucos dias, vou ser pai novamente. Sou imensamente grato a Deus pelo dom da paternidade, me sinto contemplado e vejo que Deus vai operando muitas graças nesse tempo e estou ansioso para receber mais um filho de Deus em meus braços e poder amá-lo, mesmo com as minhas fraquezas e limitações, me colocar à disposição de Deus e receber mais essa vida. Olá, meu nome é Raí Ranier, sou celibatário, seminarista da Comunidade Católica Shalom, e minha experiência com a paternidade espiritual é a seguinte: Teus filhos, meus filhos, quantos são teus filhos que choram? Quantos são teus filhos que gritam? Quantos são teus filhos que calam? Quantos são os que morrem? Afinal, quantos dos teus filhos são meus? Todos eles, sem presunção. Eles são meus porque são teus. Escolhi viver para ti, tu escolhestes viver para todos. 2 escolhas, um só coração. Teu coração pulsa de compaixão por aqueles que jamais ouvi ou abracei. Hoje, meus olhos são os teus. Minhas mãos tocam o sangue e as lágrimas dos teus. São vidas, são jovens, são filhos. Onde posso depositar meu coração? No teu, e depois nos daqueles que tu me destes, uma feliz escolha. Escolhi ser prisioneiro do amor, para libertar o coração humano da dor. Não é honra, nem vanglória, é a alegria de viver sem nada ter, consumindo a vida sem medo de perder, para tudo ter naquele que faz tudo florescer. Num aparente inverno, contemplar o sol do eterno. Bom, antes da gente continuar aqui nessa parte, nosso caminho, eu acho que eu estava até comentando aqui nos bastidores com o Thiago, que vale a pena a gente dar algumas definições. A gente já teve um podcast sobre afetividade, você escutou esse? Sim. Sobre você vai dizer que não, né? Nós falamos da afetividade e eu fiquei devendo ainda para a galera um programa sobre a sexualidade e a castidade, né? Então, assim, a gente falou do papel do homem, do papel da mulher, o Thiago aqui comentou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que vale a pena a gente dar essa definição também dessa parte da identidade, né? Antes da gente prosseguir para a paternidade. A gente poderia ter colocado isso no início, mas surgiu agora, então a gente vai aproveitar e acrescentar aqui para vocês entenderem. Tu quer falar? Eu acredito assim que a gente precisa ter claro essa dimensão da identidade, como você falou, né? O fazer, a capacidade de fazer algo, ela tá ligada ao ser. Sim. Então, tipo assim, se eu não sou algo, eu não consigo fazer. Tipo assim, eu só faço aquilo que tá ligado ao meu ser. Uhum. Então, é necessário a gente entender que existe essa dimensão da identidade
na paternidade e na maternidade. Então, quanto mulher, né, quanto mãe, com certeza a gente sempre vai encontrar aquelas características de afeto, Sim. de acolhimento, de carinho, de ternura. Por quê? Porque a mulher ela tem esse caráter de ter gestado a criança, de ter cuidado ali nos primeiros dias, né? Sim. Existe toda a carga emotiva, né? Toda a carga hormonal que envolve também, que é próprio da mulher. E é forte. Com certeza, sem sombra de dúvida. Eu acho que as mães aí, as irmãs, né? Tem muito... Sabe bem do que eu estou falando. Sim, sim. Mas pensar no homem, né? Que não sofre os mesmos processos, né, biológicos ali da mulher, que não lida da mesma forma, a gente entende que existe uma diferença, né? Com certeza. Então, com certeza, a questão emocional no homem é muito diferente, então por isso muitas vezes ele tem uma certa estabilidade, uma certa firmeza, Sim. uma certa segurança maior, que é o necessário, porque pensa só, se a gente for lembrar aí dos nossos ancestrais, imagina uma mulher gestante, que capacidade ela teria de se defender? Sim. Que capacidade ela teria de se proteger sozinha? É possível? Não estou aqui desmerecendo, nem dizendo que, enfim. Mas é necessário que, enquanto um esteja ali de resguardo, enquanto um esteja ali cuidando, né, do filho em si, o outro tenha condições fisiológicas e biológicas de proteger e de cuidar. Com certeza. E hormonais. Então, tipo assim, o homem, o pai, sempre vai ser aquele que é o provedor, aquele que está fora no sentido de ter que ir caçar, ter que ir trabalhar, né? Enfim, a gente vê até no direito, assim, a licença maternidade para a licença paternidade, né? Bem diferente. Bem diferente, até papéis, porque, né? Enfim, existe essa diferença e é necessário, né? E que se complementam, né? Sem sombra de como dúvidas. A gente já comentou aqui. Exatamente. É uma das coisas que eu acho que também a gente pode colocar para fechar esse parêntese antes de começar, a questão cultural, eu diria histórica, na verdade, porque a nossa geração já não tem mais os mesmos valores de antigamente. Eu já falei em outro podcast isso, que eu não sou muito de comparar, eu não gosto de comparar gerações, mas quando é nesse tocante, né, da paternidade, da maternidade, o próprio ser homem, ser mulher, eu acho que a nível de valores, essa geração acabou perdendo um pouco. Aqui eu não vou entrar nesses méritos também polêmicos, né, da questão do liberalismo, de tudo que aconteceu, mas nós que fomos criados talvez numa família tradicional, a gente entende como esses papéis eram muito claros, e hoje se perdeu. Com certeza. Até o final do podcast a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas eu e o Thiago, a gente quis fazer esse parêntese aqui para deixar claro essa questão da identidade, tá bom? Que está ligado diretamente à sexualidade, certo? O nosso ser homem, o nosso ser mulher. E aqui é a questão da inteligência, do agir como, né? Da virilidade, ou seja, se eu sou homem, como o Thiago já comentou, eu tendo a ser mais objetivo, né? Eu tenho minhas características próprias do ser homem, e como a mulher também vai ter as suas características próprias. Entendendo essa identidade, a gente pode continuar o nosso papo sobre paternidade. Se preparem. Fechou? Bom, galera, nós já somos muitos ouvintes aqui no podcast Lançar as Redes. Eu quero agradecer a sua presença e te convidar a conhecer as minhas outras redes, os meus outros canais de evangelização. Nós temos um canal exclusivo no Telegram, muito conteúdo no Instagram. Então o link está na descrição desse episódio ou na descrição do podcast. Você pode convidar outras pessoas também a conhecerem aqui o nosso canal. Além disso, nós já estamos em 9 plataformas digitais. Então, se você quer acessar também, baixe o aplicativo da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Vamos juntos em águas mais profundas. Bom, a gente continua aqui nesse papo, certo? Estamos no nosso estúdio em casa nessa quarentena, então você vai escutar muitos ruídos, inclusive os grilos do nosso quintal, que nos acompanham todos os dias. Grilos, batida de panela na cozinha. Faz parte do estar em casa.
E aí, nós, continuando nesse bate-papo, nesse percurso, nessa reflexão que nós estamos fazendo, eu queria comentar agora e falar um pouquinho com o Thiago aqui essa questão dos valores da paternidade, os valores que se perderam, talvez. O nosso tema desse podcast é o pai ausente. E aqui eu puxaria o gancho daquilo que nós falamos a nível do parâmetro. Por quê? Pelo menos eu tenho essa experiência, né, com os jovens, Thiago, de que muitos jovens, porque idealizaram esses pais perfeitos dos filmes de Hollywood, não conseguem acolher o pai que tem em casa. O pai que muitas vezes não sabe ler, o pai que muitas vezes não tem nenhum conhecimento nenhum sobre sexualidade. Infelizmente, muitos adultérios, coisas assim até sérias, né? Então, esse pai vivo e presente se torna um pai ausente. Vou deixar você comentar um pouquinho sobre isso. Forte, né? Delicado. William, eu acho que essa discussão ela é muito presente e talvez, vou ser redundante, pouco discutida, né? Sim. Por quê? Eu acredito que existe um fator afetivo nesse sentido, porque pegando um gancho aí desses pais, esses pais vivos, mas não presentes, Sim. Existe sim o que eu percebo nos jovens que eu acompanho, né? Enfim, que a gente toca na nossa própria família, que existe sim um respeito humano em não criticar, porque meu pai pode talvez não ser um intelectual, meu pai pode talvez não ser um empresário, enfim, todo esse padrão que, como você falou, né, Hollywood foi criando. Mas mesmo eu reconhecendo que meu pai não é aquilo que eu quero, aquilo que eu esperava, eu reconheço que ele é aquele trabalhador, aquele Sim. provedor, ainda que tenha uma vida moral destruída, mas assim, o dilema é como aceitar, como reconhecer que este mesmo pai que prove, que é o provedor, sim, é também esse pai talvez destruidor dos meus ideais, destruidor dos meus sonhos, né? Este pai que talvez não seja o exemplo de um pai cristão, de um pai moralmente bom. Então aí entra uma confusão, porque dentro de mim eu reconheço o valor que eu devo dar, o respeito, né, a admiração, a honra, mas ao mesmo tempo existe a crítica. Então aí entra um impasse muito grande que nós precisamos ter uma maturidade de lidar. Eu não sei se vale a pena colocar essa dificuldade, mas o que é que eu escuto muito, né, dos jovens? A dificuldade que os pais têm de escutar hoje, no sentido de que os mais antigos não se abrem tanto a esse diálogo, né? É lógico, a gente entende aquilo que eu já falei, né? O meu avô, por exemplo, teve uma criação muito difícil, então como é que eu vou chegar nele e fazer esse diálogo, por exemplo, né? A não ser que você diga, pá, escuta esse podcast aqui. Fica a dica, gente. Mas como é que, Thiago, a gente faria para que existisse esse diálogo entre os pais? Porque uma pessoa mais antiga tem mais dificuldade de mudar, né? Uhum. A gente vai ficando velho, a gente percebe, a gente não Com quer certeza. mais escutar, né? Esse tipo de coisa, né? Como é que a gente poderia fazer, e aqui muitos jovens com certeza estão nos escutando, para estabelecer, a gente vai começar a dar dicas daqui a pouco, a gente vai falar mais sobre isso, tá bom, de forma prática, mas como estabelecer esse diálogo com o meu pai? Eu que talvez nunca tive, eu conheço muita gente que nunca escutou um eu te amo do pai, nunca teve coragem de dizer. Como esse pai presente / ausente, como é que eu começaria esse diálogo ou me aproximar do meu pai? William, eu acredito que hoje, né, você falou aí da questão das gerações, eu acredito que, por exemplo, um filho que tem a oportunidade de escutar esse podcast, com certeza vai ter um referencial teórico que vai dar uma capacidade muito maior dele entender os fatos. Sim. Diferente de um pai que talvez é de outra geração, que não tem um Spotify, que não está aqui nas plataformas digitais, e que, tipo, talvez isso não seja nem uma questão dele, sim, entende? Sim. Porque, assim, o problema está em a gente querer que o nosso pai saiba dos nossos problemas, sendo que a gente nunca expressou. Então, assim, talvez a crise que nós vivemos como filhos, né? Ai, meu pai nunca me disse um eu te amo. Talvez não seja as crises e os problemas do meu pai, entende? Então, acho que o primeiro fator é eu entender a postura de cada um com relação às questões. Até porque as questões, nós estamos falando aqui do filho.
com relação ao pai e não o pai com relação ao filho. Sim. Então, aquilo que pode ser um problema para mim, uma crise, uma ferida, talvez não tenha nada a ver com meu pai, né? E um outro fator que eu geralmente, assim, nos acompanhamentos, nas partilhas informais, enfim, é a dimensão da compaixão. Sim, Eu me colocar no lugar do meu pai, a empatia. Conhecer a história do seu pai. Exatamente. Né? E sem dúvidas, William, quando nós vemos a relação do nosso avô com o nosso pai, nós percebemos muita coisa, né? E perceber que, da mesma forma que a relação avô e pai foi determinante na vida do meu pai, a relação do meu pai comigo vai ser determinante com relação aos meus filhos. Sim. Então está em mim que, com essa base toda que nós estamos tendo aqui, a capacidade talvez de interromper um ciclo de ausência velada, que aí está o mal. Eita. Porque muitas vezes essa ausência ela ferida. é Agora sentida... foi na ferida que eu senti. Pronto, então vamos aprofundar aqui, porque se é para mexer, vamos com tudo. Porque, na verdade, o problema tá porque essa ausência ela é velada. Sim, é verdade. Entende? Porque, assim, como eu posso chegar e dizer que meu pai não é um bom pai, sendo que todo mês, no final do mês, ele está fazendo as compras, ele está pagando as contas? Cada um fica no seu canto e tá tudo certo. Exatamente. Tipo assim, como é que eu vou reclamar do meu pai se ele foi o responsável pelo dom da minha vida? E aí, veladamente, eu vou alimentando feridas que, tipo... E aí, como é que a gente resolve isso, né? Eu vou lançar essa pergunta para você na lata agora, então, que quem lá em casa com certeza quer fazer. Medo. Então, como lidar com as minhas feridas diante do meu pai? Antes de ser pai, eu não encontrei a solução. Eu acho que enquanto nós permanecemos na nossa condição de filho simplesmente, do ferido, do inferior, a gente nunca sai do lugar. Sim. Quando foi que eu passei a perceber essa dimensão dessa ausência velada? À medida que eu fui acompanhando outros jovens, à medida que eu fui identificando a minha história na história deles, à medida em que eu fui percebendo, enfim, em outros contextos que talvez isso se repetia. É verdade. Mas por que isso aconteceu na minha vida? Porque eu precisei ajudar alguém. E à medida que eu fui ajudando, eu fui sendo ajudado também. Então, esse processo de reconhecer esses meus déficits, né, assim, e dessas feridas como filho, estão no meu exercício também de paternidade. Porque um bom pai é um bom filho. Entende? Então, assim, eu tiro a responsabilidade toda, talvez, do meu pai, das ausências que talvez eu reconheço nele, e vou trazendo para mim também a responsabilidade de entender. Pronto, eu sei disso. O que eu fiz com relação a isso? Ah, cara, eu reconheci aqui que meu pai, ele busca compensação na bebida, ele busca compensação no adultério, ele busca compensação no trabalho. O que está faltando em casa? Sim. Às vezes eu reclamo, meu pai nunca me disse um eu te amo, mas quantas vezes eu expressei isso sem ser por palavras, né? Quantas vezes eu impedi que meus pais brigassem, né? Quantas vezes eu fui este que deu os primeiros passos, entende? E dá para perceber também que tem pais que a forma de expressar esse eu te amo é justamente essa questão do prover, né? Do trabalhar, do colocar comida na mesa. Eu tive essa experiência com meu pai, né? Meu pai nunca foi tão afetuoso de chegar e dizer eu te amo. Hoje ele diz porque eu encho o saco dele, beijo a careca dele mesmo, né? Uhum. Mas a forma de dizer eu te amo era isso, era de dar a melhor roupa, né? De com certeza colocar comida na mesa. Mas eu também acrescento nisso que tu tá colocando, Thiago, essa questão da paternidade, porque eu só aprendi a lidar com as feridas, eu, William, filho, com as minhas carências, e a gente vai falar de carência no próximo bloco. Essas carências só foram sendo sanadas à medida que eu olhei para a história do meu pai e percebi assim, cara, meu pai me ama muito, mas ele não sabe como dizer isso. E mais, ele não sabe dizer como eu gostaria que ele dissesse, como aquele pai do filme que eu aprendi, que eu te disse, né, dos parâmetros. Acho que eu também vivi isso, né, e posso partilhar isso aqui, né. E aí eu questiono, será que de fato o eu te amo dos nossos pais é o padrão que Hollywood colocou? Você se sente amado pelo seu pai? Olá, meu nome é Francisco das Chagas, falo de Quixeramobim, no Ceará. Meu pai ele já é falecido,
mas duas palavras ficam fortes: constância e presença. Era um homem que demonstrava com exemplo, com atitudes e com poucas palavras que era capaz de morrer por sua família. Era capaz de se dar totalmente pelos seus filhos e por sua esposa. Isso fica muito forte. A presença de um homem que era constante, que era reto e que trazia essa segurança à sua família. Tiago, carência. Como é que a gente descobre que eu sou um filho carente? Como é que eu descubro que eu tenho feridas com meu pai, já que essa ausência talvez seja velada e eu nunca parei para me perguntar sobre isso? William, e também todos que estão aqui nos acompanhando, né? Acredito que esse diálogo ele se estende. Conversa de pai para filho agora. Eu acredito no seguinte, cara. Nós temos poucas certezas na vida, né? A maior delas é que um dia todos nós morreremos, né? Essa daí é uma das certezas. Mas eu posso dizer, né, assim, sem querer ser presunçoso, que uma outra certeza que nós temos é que todos somos carentes. Sim. Porque os nossos anseios, os nossos desejos, eles são muito superiores da nossa capacidade de realização. Então, nós somos seres carentes por natureza. E mais, né, para quem aí não... Essa frase gera crise na galera. Não, mas eu vou piorar a situação. Além de carente, nós trazemos um complexo de inferioridade. Se nós formos pensar que nós precisamos de um pai e de uma mãe para ser concebido, daí já parte a nossa total dependência do outro. É verdade. E depois disso, né, os nossos primeiros anos de vida, nós somos totalmente dependentes, assim, nós não temos a capacidade de autodesenvolvimento por si só. Se minha mãe não me amamentar, eu não vou ter os nutrientes necessários para me desenvolver. Se meus pais não tiverem os cuidados de higiene comigo, com certeza eu não vou desenvolver como se desenvolveria normalmente. É verdade. Então, todos nós aqui, né? Eu, tu, nós, vós, eles, elas, somos carentes e nós trazemos esse complexo de inferioridade. Sim, é verdade. Tiago, então pronto. Todo mundo vive essa crise, certo? Já descobri que eu sou carente e que eu tenho um complexo de inferioridade. E se eu não viver isso de forma sadia, cara, o que acontece? Pronto, William. Rapaz, você chegou aqui no auge, né? Do autoconhecimento e da liberdade interior. Eu quero sair dessa crise nesse podcast. Pronto, e aí tu tocou em outro ponto. Necessário. Essa é uma crise natural de todos nós. Agora, vivendo ela e superando ela de uma forma positiva, eu vou crescer e vou amadurecer. E não encarando ela e nem vivendo de forma positiva, eu vou continuar um eterno infantil. Sim, sim. Eita! Que forte, viu? A gente pode falar então um pouquinho, pegando esse gancho que você falou, dessa não vivência sadia, de se tornar infantil, de como toda essa dinâmica aí, dessa carência, desse complexo de inferioridade, vivido de forma negativa, como é que isso afeta na nossa dimensão afetiva, eu diria, nos relacionamentos, né? Cara, eu conheço gente que vive reclamando do pai, mas não consegue dar um passo em casa, tipo essa quarentena, porque a gente recebe de gente em crise porque tá brigando com o pai, mas não consegue tocar nessa área da vida, né? Não sei se dá para você comentar um pouquinho sobre isso. Uma crise, ela é necessária, ela é boa, desde que eu a encare e a viva de forma de forma positiva. Sim. Né? Então, vamos aqui. Todos nós precisamos passar por essas crises para crescer. O problema está quando eu não estou disposto a enfrentar ela e assumir as consequências. Né? Então, você trouxe aí o exemplo desse tempo da pandemia, do isolamento social, em que nós constantemente estamos vivendo ali em casa com nossos pais e tudo mais. Se você não tem a capacidade de reconhecer que existe uma ferida, que existe uma carência, que existe um desafio nesse sentido, você nunca vai conseguir tomar posse disso e dar passos. Né? Não, Thiago, isso aí ninguém precisa, eu não preciso fazer uma terapia, um acompanhamento para saber que eu tenho esse desafio. E agora? E agora é eu encontrar as bases necessárias para a mudança. É dar os primeiros passos, é o se arriscar, é o superar esses complexos. Então, vamos aqui, Thiago, amarrar então para a galera que está nos ouvindo.
Nós vamos dar essas dicas práticas agora para você, bem viver essa dimensão da filiação, da paternidade na sua vida e na sua história. Então, em cima disso que o Thiago já comentou, eu vou traduzir essa primeira dica como autoconhecimento. Boa. Se conhecer, pode ser? Com certeza, sem sombra de dúvida. Então, o primeiro é autoconhecimento. O segundo ponto que o Thiago comentou agora é se arriscar, é isso? Exatamente. Continue agora. Cara, e nesse arriscar tem a exigência da maturidade. Sim. Né? Terceiro ponto, ser maduro. Mas aí é um processo, né? Que todos nós ainda estamos vivendo. William, como nós comentamos, nós somos esses seres dependentes que caminhamos para uma certa independência, uma certa autonomia, mas que essa marca da dependência sempre vai nos acompanhar. Sim. E aí é que vai entrar a questão de como viver bem essa crise. Eu acredito, William, que os nossos primeiros impasses com nossos pais é aquele de que eu não sou mais criança. Sim. O nosso maior erro é achar que o nosso crescimento significa maturidade e que o nosso crescimento significa independência, e que não é. Isso é a maior ilusão. E aí nós percebemos os maiores conflitos, que são em que fase da vida do homem e da mulher? Adolescência. Sem dúvidas. Porque é um período de autonomia, de independência, rebeldia. E por que essa rebeldia? Porque nós passamos a ter nossos ideais, nós passamos a realizar algumas conquistas, e aí nós começamos a competir com o nosso pai. Todo mundo aqui tem o nosso pai como herói. E todo mundo que tem um herói deseja ser igual ou melhor que ele. Quem aqui nunca quis ser mais forte do que um Super Saiyajin? Quem aqui nunca quis ser mais forte do que um mutante do X-Men? Por quê? Quando nós estabelecemos um ideal, nós queremos nos equiparar a ele ou superar. É verdade. E o desafio está. Nós temos o nosso pai como uma referência. Sim. Então, eu sempre vou querer superar. Então, o problema está em não reconhecer essa dependência e mascarar ela com a independência que eu nunca vou conseguir ter. Porque, William, de alguma forma, mesmo que o meu pai não seja mais, talvez, o meu provedor, existe uma dependência que eu vou ter dele, seja afetiva, seja emocional, seja psicológica. Então, nós precisamos entender bem essa dimensão da dependência e entender até que ponto vai essa independência. Que essa independência ela não é um desligar-se totalmente do pai. E o pai sempre vai ser aquela expressão de proteção, né? A gente nunca vai ter como tirar isso, né? Acho que exatamente. Eu mesmo adoro ligar pro meu pai. Nem que seja para ouvir o que eu já sei, mas é bom, né? Agora tem um último assunto para te lançar, para a gente começar a caminhar para o último bloco. Nós vamos falar agora sobre a relação com Deus Pai e como a gente projeta essa relação com o nosso pai biológico, né, a nossa criação, para a relação com Deus Pai. E o assunto agora, Thiago, nós vamos falar sobre perdão. Oi, meu nome é Eduardo, falo aqui de Fortaleza, e para mim o perdão é um transbordamento da misericórdia de Deus. É sempre o movimento primeiro que vem de Deus. Deus que nos ama tanto, que transborda a sua misericórdia e nos alcança, ao mesmo tempo, à medida que nós somos alcançados por essa misericórdia, nós permitimos que ela entre em nossa vida, nós vamos também transbordando esse perdão, transbordando essa graça para os irmãos que nos feriram, para os irmãos que necessitam serem alcançados pelo perdão. Um assunto tão necessário, né? Porque eu acho que aí está o auge da nossa mudança de superação. Eu diria que essas dicas elas não vão entrar em prática se isso aqui não rolar, né? Com certeza. Porque a gente vai começar a ver essas feridas e isso vai mexer muito com a gente. Exatamente. Você falou anteriormente do primeiro passo como autoconhecimento, né? E nós caminhamos a partir do autoconhecimento para uma reconciliação. Boa. Né? Não tem reconciliação com aquilo que não é conhecido, com aquilo que não é assumido, né? O que não é assumido não é redimido. Anotem essa frase. Não é minha, certo, gente? Mas também agora eu não vou saber qual a referência. Depois o William vai se preocupar com isso. Então, William, depois que eu reconheço tudo isso que nós falamos aqui, eu passo a caminhar para uma reconciliação. Sim. E o que é essa reconciliação que vai gerar um perdão? Esse perdão, essa reconciliação, nada mais é do que restabelecer um vínculo. Restabelecer aquilo que foi perdido, ou talvez aquilo que nós reconhecemos que não chegou nem a ser gerado. Sim, sim.
Então, nós precisamos entender que essa relação de dependência, ela é superior a nós. É algo inerente à nossa condição. Então, eu preciso me reconciliar com essa minha condição e, consequentemente, reconciliar com meu pai. E essa reconciliação conduz ao perdão, ou o perdão conduz a essa reconciliação. Então, o autoconhecimento, as minhas novas atitudes, a minha busca vão caminhar para estabelecer esse vínculo. Esse vínculo paterno, né, biológico, aqui filial, Sim. que representa nada mais, nada menos do que a nossa relação com Deus. Né? Que o pecado rompeu, o pecado original rompeu essa relação que existia. Né? E antes da gente falar dessa dimensão da relação com Deus Pai, Tiago, pode dar umas dicas práticas sobre essa dimensão do perdão? Por quê? A gente, pelo autoconhecimento, pela percepção da nossa história, e claro, né, acho que a dica de ouro é a vida de oração, né, porque se a gente não falar dessa graça, eu acho que por nossas forças talvez a gente não consiga, né, vencer essas feridas, né, acho que pode ser até mais doloroso talvez, né, sem a graça de Deus, sem esse Deus que é misericórdia. A gente vai falar sobre isso, mas de forma prática, como eu posso dar esse primeiro passo, né? Dar esse primeiro passo entendendo a necessidade, dando o sentido que é necessário. Então, quais foram os motivos, quais foram as causas dessas feridas? E eu viver o contrário. Sim. Eu entender aquilo que foi ferindo, aquilo que foi me distanciando, então a indiferença, a falta de afeto, a falta de carinho, né? O estar junto, mas não estar presente. E eu vou fazer um movimento contrário, porque eu acho que é muito particular cada realidade. Então, quando eu identifico ali qual foi a ferida, o remédio geralmente é viver o contrário, dar outras respostas. A virtude, né? A virtude contrária. Né? Exatamente. Então, tipo assim, o meu pai não é afetuoso comigo. Isso me gera uma ferida. Ok, qual a sua resposta a isso? Geralmente é a indiferença. Geralmente a gente responde, né, assim, de forma imediata. A frieza, né? A frieza, a indiferença, né? O não se comprometer. Qual o primeiro passo nesse sentido? O estar a par da vida dele, falar dos assuntos que interessam a ele, mesmo que para mim aquilo seja de certa forma até uma violência, algo que eu não vou curtir, algo que eu não vou gostar, mas eu vou dar esse primeiro passo, vamos puxar o assunto aqui que ele geralmente gosta de falar. Aproveitar essa quarentena também para escutar a história. Olha, se a gente não conhecer a história do nosso pai, de onde veio, como foi criado, o que fazia na adolescência, na infância, né? Exatamente. Isso também ajuda muito, né? A gente poderia também colocar a questão dos sacramentos aqui, né? Eu acho que fazer uma boa confissão, né? A questão da Eucaristia, da adoração, acho que tudo isso também vai favorecer esse processo de perdão e de cura. Com certeza, até porque, William, assim, a gente sabe que é graça. Né? Existe a nossa responsabilidade, né? Assim, nós precisamos sim tomar atitudes, precisamos traçar metas, planos, fazer projetos, mas existem coisas que estão além do natural. Né? E aí, como você tocou, né? A história de vida, até mesmo assim, se a gente for remontar a história da minha família, dos meus antepassados, pessoas que eu nunca vou ter oportunidade de tocar, de saber, de conhecer. Então, oração de cura, oração de libertação pela família, né? Quantos testemunhos eu já toquei de pessoas consagradas que Deus mostrava que a consagração de vida delas era um quebrar maldições na família. É verdade, é verdade. Né? Então, de fato, a gente não pode desconsiderar essa dimensão espiritual, sem dúvida. E não esquecer a questão da intercessão, né? Porque eu acho que talvez a gente reze pouco, né? Todo mundo quer a conversão do Pai, né? Mas às vezes eu acho que a gente reza pouco nesse sentido, né? Pelos nossos pais e tudo mais, né? Pai, que é essa palavra tão sagrada, que é esse coração protetor, né? Antes de continuar o nosso último bloco sobre a questão da nossa relação com Deus Pai, Tiago tem uma boa relação com Deus Pai. Vai nos dizer já. Eu gostaria de colocar para vocês, e nessa participação muito especial, esse apoio que tem sido a Renata para nós aqui no podcast. Renata, direto do Paraná.
Vamos deixar que ela abra esse último bloco sobre a nossa relação com Deus Pai. Fala galera do podcast Lançar as Redes, tudo bem? Como o assunto de hoje é sobre a nossa relação com Deus Pai, talvez seja um assunto muito delicado para muitas pessoas, porque eu não sei como está a sua relação com Deus, eu não sei como está a sua intimidade, como está o seu secreto com Ele. Talvez você tenha medo, entre aspas, de retornar esse amor devido ao seu pecado. Mas Deus, o bom pastor, Ele sempre busca essa uma ovelha que está perdida. E talvez o seu medo, como ovelha, de retornar ao rebanho, seja por medo dos olhares críticos, dos julgamentos das 99 que estão lá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele detesta o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele te ama, independente de tudo que você fez. Você não consegue imaginar a alegria dele quando nós retornamos à casa dele. Ele não nos pergunta por onde andamos, o que fizemos. Ele só nos abraça e ama. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, o salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Bom, queria agradecer a Renata, então. O Instagram dela tá aqui na ficha do podcast para você seguir lá e dar essa força aí pro trabalho dela, que é lindo. Meu Deus, emocionado com essa música. Então, Thiago, nós vamos agora para esse último bloco falar sobre a relação com Deus Pai. Interfere, Thiago, a nossa vivência como filhos, enfim, a nossa realidade familiar, na nossa relação com Deus Pai? Sem sombra de dúvidas, William. Quando você falava da importância da oração, nesse processo de reconciliação, de perdão com o Pai, eu não tenho dúvidas de que a minha relação com meu Pai mudou a partir da minha vida de oração, porque eu passei Sim. a descobrir e me relacionar com Deus Pai. Então, da mesma forma que a minha relação de filiação aqui biológica, né, com meu pai interfere na minha relação espiritual com Deus, a minha relação espiritual com Deus interfere na minha relação biológica com meu pai, né? Com certeza. Acho que a gente nota nas orações que a gente acompanha das pessoas. Normalmente, acho que a gente comentou isso esses dias, talvez, né? Que normalmente as nossas orações sempre começam se referindo a Jesus, o que talvez seja mais natural, porque Jesus é a revelação, né? A nossa intimidade pela palavra vai pelo que Jesus diz, mas com certeza eu acho que a gente precisa e pode crescer nessa relação com Deus Pai, né? Com certeza, William, porque essa relação de filiação, ela é a primeira, ela é a básica. Então, todo o restante depende disso. Hoje
eu procuro crescer na minha relação com Jesus como alma esposa, né? Eu, alma esposa de Jesus, né? Pelo celibato e tudo mais. Mas eu percebo que desenvolvendo, né? Aprofundando, rezando na minha relação de filiação com Deus Pai, consequentemente eu consigo olhar para Jesus como esposo e, consequentemente, eu consigo ter uma experiência com o Espírito que santifica, né? Com certeza. Então, falar dessa relação é falar da minha essência, é falar daquilo que há de mais profundo de mim mesmo, né? De perceber que daí parte todo o restante da minha vida. Sim. É interessante porque essa dimensão da afiliação é algo que sempre me acompanhou, né? Sempre me acompanhou, acho que desde o início da minha experiência com Deus e até hoje, né? Assim, nos passos que nós vamos dando e que são necessários, é uma temática que sempre vem à tona, né? E como não falar de paternidade, né? Assim, acho que eu poderia citar muitas coisas, né? Mas é o óbvio, não tem como falar dessa relação de paternidade sem falar do filho pródigo. Eu já ia comentar que é isso. Exatamente. E interessante, William, perceber que, de fato, eu sou esse filho. Seja nos momentos em que eu chuto o balde e falo e peço a parte da minha herança e torro tudo, Sim. ou seja, nos momentos de ingratidão em que eu permaneço na casa do pai, mas que eu não reconheço a sua paternidade. Então é algo muito presente, eu acho que muito necessário para ser rezado, aprofundado, né? E que daí parte todo o restante. E um outro fator interessante é pensar na questão da divina providência, né? Como comunidade de vida, né? Nós que fizemos essa opção em deixar tudo e viver abandonado nas mãos do Pai, requer de nós uma postura de confiança. Sim. Mas não uma confiança que simplesmente parte das minhas capacidades, mas uma confiança que parte do reconhecimento da fidelidade de Deus, né? Eu não posso pensar hoje nessa minha relação de filiação com o Pai somente a partir das respostas que eu vou dando a Deus. Pelo contrário, a partir daquilo que eu vou reconhecendo de Deus para mim, todo o restante é um movimento de gratidão, né? Sim. E não tem como ser pai sem ser filho. Então, hoje, mais do que nunca, William, assim, e todos nós que estamos, todos vocês que estão aqui acompanhando, essa minha relação com Deus Pai me faz ser mais pai também, me ensina a ser pai. Claro, claro. Eu queria dar 2 dicas aqui, na verdade, quando você falava eu lembrei. 2 dicas de música, certo? Eu sou louco por música, eu tô ouvindo o tempo inteiro música, né? O Thiago conhece essas músicas com certeza. A primeira é aquela música Herança. Meu Deus. Da Deise Jacinto. Herança, Deise Jacinto. Essa canção, ela se dá na pessoa do filho que ficou, né? Do filho mais velho, aquele que ficou em casa, que se sentia sem liberdade diante do pai. Então procura essa música aí. E uma outra que eu não sei se o Thiago conhece, mas acho que eu cheguei até a mostrar para ele esses dias, que é a canção do pai. É a canção de quem ficou. O nome da música é esse, né? A canção de quem ficou, de Estevão Queiroga, tá certo? Vocês podem procurar aí. Vale a pena. E Thiago, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão nos escutando agora, que talvez se sintam órfãos e talvez não consigam, talvez nem sequer saibam como dar esse primeiro passo, mesmo escutando esse podcast, se sintam angustiados, talvez. A gente entende que é um tema delicado e o objetivo desse podcast é também gerar reflexão, né? Gerar reflexão para que nós possamos dar passos. Então, eu abro esse espaço aí para que você deixe essa mensagem para aqueles que nos escutam diante desse tema e de tudo que já foi colocado aqui hoje. Então, galera, eu não tenho dúvidas de que sempre é tempo de recomeçar. Eu não tenho dúvidas de que Deus está disposto e aguardando ansiosamente o nosso retorno, como o pai da parábola. Eu não tenho dúvida de que Deus providencia tudo o que é necessário para esse retorno, de que Ele está ansiosamente nos aguardando em sua casa, de que seu olhar sempre está voltado para o horizonte da onde nós partimos, e o caminho está aberto. O caminho está aberto, né? Seja nessa relação com Deus, seja na relação com o nosso Pai, né? E falar de Pai aqui
vale a pena a gente abrir, né? Muitos que talvez tiveram a perda do seu pai, né? Assim, por motivos que, enfim, a gente sabe que acontece. Então, muitas vezes, muitos que têm um padrinho como pai, um avô, um tio, até mesmo um irmão mais velho. Talvez não conheçam um pai também, né? Tem essa realidade. Exatamente. Então, até nisso, reconhecer que Deus, de alguma forma, providenciou que nós tivéssemos essa referência. E se você, diante de tudo que escutou, nada fez sentido, rapaz, eu não tenho nem sequer essa referência, essa luz, entenda, existe um Pai muito anterior a toda a nossa história e a toda a nossa constituição como ser. E que esse Pai está disposto sempre a nos acolher, a nos receber. Existe um Deus que nos ama, que cuida de nós, que providencia, que protege. Então, assim, eu não tenho dúvida que você que se interessou pelo tema, você que nos acompanhou até aqui, deseja dar o primeiro passo. E eu vou te dizer mais, o primeiro passo já foi dado. Eu acredito que é impossível escutar tudo isso e, de alguma forma, ficar indiferente. Não dá para ficar indiferente. Sim. Nós tocamos aqui de forma assim pontual e talvez muito abrangente, sem se deter muito em pormenores, mas em uma temática que nos desperta aquilo que é mais profundo, mais essencial do nosso ser. E que, como eu disse, as portas estão abertas. Sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de crescer, sempre é tempo de amadurecer. E sem sombra de dúvidas, nós estamos aqui, nós estamos à disposição. O podcast ele é apenas uma porta de entrada para um futuro acompanhamento, quem sabe até mesmo você encontrar em nós, né, assim, na pessoa do William, que está aqui fazendo esse projeto, esse trabalho, a figura do pai, que talvez você tanto buscou, almejou, né? Então, não tenho dúvida de que nós temos Deus como pai e que, com certeza, Ele sempre nos dá instrumentos necessários e eficazes para viver essa relação que é constituinte do ser humano. Com certeza. E esse contato que o Thiago está falando pode ser feito através do nosso Instagram, tá bom? O meu Instagram vocês já conhecem e vai estar na ficha aqui de descrição também do podcast. E o Instagram do Thiago também vai estar, tá certo? Se você quiser partilhar mais conosco. Eu me lembrava aqui, quando o Thiago falava, de uma oração muito simples e que eu acho que talvez muitos de nós perdemos o sentido, que é a oração do Pai Nosso, né? É uma oração universal, é uma oração que nos coloca diante de Deus. Então, assim que terminar esse podcast, eu convido você a fazer essa oração de uma forma nova. O Pai Nosso que está conosco o tempo inteiro, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que Deus nos dê essa graça, né, Tiago, de também com os nossos pais biológicos, se talvez nós não temos mais contato, mas rezar também pelos nossos pais. Tiago, eu queria agradecer, por fim, a sua presença neste podcast ilustre. Eu admiro muito o Thiago, é um grande pai para esses jovens, não só de Aquiraz, mas na sua juventude. Eu admiro essa dimensão da paternidade tão forte, essa paternidade espiritual que é fecunda, né? Fecunda aqui em casa, fecunda na missão, né? Fecunda nas dores de escutar aqueles que você tenta fazer o melhor, né? Muito obrigado pela presença, de verdade, viu? Eu que agradeço, William. Acredito que toda oportunidade que nós temos de expressar algo, no fundo, é Deus providenciando para que a gente assuma cada vez mais, né? Eu acho que tocar nesse assunto não deixa também de ser uma necessidade crescente de crescer nessa missão, que é de todo mundo. E esse assunto surgiu de uma conversa, não foi? Exatamente. Uma partilha nossa de irmãos e foi daqui que surgiu o assunto desse podcast. Muito obrigado pela presença. Tamo junto, shalom, cara. E se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, onde é que te encontra? Pronto. E aí eu já vou fazer aqui também, vou expor o William, né, que ele precisa me ajudar nessa questão das redes sociais aí, né? Não é falta de disponibilidade. Na verdade, não é falta de interesse, é de fato a disponibilidade. Então, gente, com a graça de Deus e com a ajuda do William, eu vou melhorar aí minhas redes sociais, que eu sou um pouco desligado. Muito! Ai, meu Deus. Mas aí é Thiago Ericeira, Thiago sem H, Ericeira. Vou colocar na ficha aqui do podcast, pra você encontrar ele. Beleza, galera. E tamo junto, portas abertas, e é isso aí. Valeu, Thiago. Obrigado.